Oi. Até complementando aqui uma pergunta que teve do Geraldo, ele falou que, acho que em breve ele vai dar aulas de português, se é preciso avisar a direção ou a Secretaria da Educação que ele vai estar usando técnicas de hipnose, PNL. Eu tenho também uma experiência dentro disso para poder falar e, de certa maneira, o professor já explicou. Você introduz de uma maneira comunicação e, na medida que isso vai tendo resultado, as pessoas entendem. Porque se usa o termo hipnose, PNL, dá uma conotação que isso pode levar para o show, circo, de uma maneira negativa, ou de uma maneira religiosa. Isso cria um bloqueio que daí não tem mais comunicação, não tem mais rapport nenhum. É isso? No meu projeto, nos meus projetos para as escolas, sabe o que é que eu faço? Eu não utilizo a palavra hipnose em nenhum momento. Eu falo de PNL, Programação Neurolinguística. Opa, já chama atenção. Tem diretores que, não quero saber de hipnose. Não, tudo bem, beleza. Vamos trabalhar com PNL? Ah, PNL é outra coisa. Entende? E aí, vamos lá. Pronto, tranquilo, beleza. E aí você vai fazer o seu trabalho. Então, o que é... E aí vem a sequência. Deixa eu até, já que eu estou falando sobre isso, deixa eu dizer qual é a sequência para você entrar em um colégio. Né? Isso é uma coisa que eu ensino no meu curso. Então, vou resumir aqui de uma forma bem sucinta. Que é o seguinte. Como é que eu entro em uma escola? Eu vou levar o meu projeto, eu tenho um projeto todo pronto lá no notebook, todo bonitinho, levo um projeto escrito. Por quê? Porque aquilo que ele vai ver lá no notebook, ele vai ter tudo lá impresso. Não, material impresso. Um cadernozinho, um encadernadozinho lá, todo bonitinho. Pronto, beleza. Ó, eu vou falar o que é que eu faço. Eu primeiro tenho que convencer a direção. A primeira pessoa que você tem que procurar é a direção da escola. Você não tem que procurar coordenador, professor, nada disso. Você tem que procurar a direção. E você tem que conquistar o diretor ou a diretora. Pronto. Conquistou a direção, aí você vai pedir para que os pais dos alunos possam ser convocados para uma reunião com você. Pronto. Esse é o segundo passo. Primeiro, direção, depois, pais. Aí, no dia da reunião de pais, você vai fazer a reunião de pais lá, tal, mostrar para os pais o trabalho, mostrar do que a PNL, ou a hipnose, se você for utilizar a hipnose mesmo, do que ela é capaz de fazer, tal, e mostra, e utiliza os pais como cobaias mesmo, vai pegar ele lá como exemplo, vai ter pai ansioso, vai ter pai que tem algum tipo de problema, tal, e você utiliza eles ali como exemplo. Conquistou os pais, pronto, velho, você já tem metade do caminho andado, você já conquistou a direção, já conquistou os pais, mas você não vai ainda para os alunos. Por quê? Porque professor, eu costumo brincar, e na verdade é uma brincadeira muito séria, onde eu digo o seguinte, professor é o bicho mais parecido com gente que existe. Professor, ele na verdade nunca quer que outra pessoa se sobressaia em relação a ele, principalmente se é fora da escola. Sempre tem resistência. Professor é o bicho mais resistente à mudança que existe. Então, o professor traz uma novidade qualquer, o professor vai torcer bico, tal, isso, aquilo, e aí acontece o que é pior, que eu já vi muito acontecer. Ele vai fazer a cabeça dos alunos contra você. Certo? Então, você já chega em sala de aula com um rapó lá embaixo, em relação aos alunos. Porque você vai ter que vencer essa barreira. Então, você agora, depois que você conquistou os pais, peça uma reunião com os professores. Ah, não, é difícil reunir professor. Quais são os seus professores mais influentes? Aqueles que fazem a cabeça ali do pessoal. Sempre tem aqueles professores que conquistam mais, que as pessoas escutam mais. Você vai fazer uma reunião com eles. E aí vai falar sobre o que a hipnose ou a PNL podem fazer por eles. Por eles, não é pelos alunos, por eles. E aí, pronto. Professor é cheio de problemas. Professor uma das classes mais problemáticas que existe. Então, você vai ter ali um povo muito suscetível, certo? A problemas. Depois que você conquistou os professores, agora sim, você pode ir para a sala de aula à vontade e você não vai ter dificuldade, certo? Mas não pule nenhuma dessas etapas. Você pode até pular, pode até dar certo, mas eu te garanto que você vai ter mais dificuldade. Isso eu estou dizendo o passo a passo, na verdade, que eu faço. Quando eu quero fazer alguma apresentação em uma escola, tal, eu faço isso. Direção, direção,
pais de aluno, coordenação junto com o professor, eu boto coordenador, supervisor, tudo junto, certo? Depois, aluno. Aluno é sempre a última parte. Até mesmo porque, como eu falei, os pais, eles vão reclamar. A história que eu ia falar para vocês, terminando complementando, foi o seguinte: eu fui com esse cidadão, na sala que ele foi, ele fez hipnose de entretenimento, e aí fez aluno alucinar. O aluno perguntou: você tem algum artista que você é fã? Um disse Renato Russo, outro disse Michael Jackson. E ele aí fez o aluno alucinar, um vendo Michael Jackson, outro vendo Renato Russo. Um grupo de pais, né? Não sei se eram evangélicos ou não, né? Foram na escola no outro dia para poder saber que história é essa de que teve apresentação de hipnose na escola e os alunos estavam vendo gente morta. Com essas palavras, eu aí botei as mãos no céu e disse: Senhor, muito obrigado. Graças a Deus, eu fui nas salas em que eram filhos ou parentes, né, do pessoal da coordenação e da direção. Eles são donos do colégio. Então, para mim, foi maravilhoso. Pronto, resolvi o problema. Ou seja, você não se queima, né? Você trabalha da forma correta, porque a partir do momento que você está fazendo uma reunião com os pais já têm ciência de que vai ter apresentação lá com os seus filhos, certo? Se tiver algum pai que não concorde, ele vai dizer ali na hora: não, eu sou, por exemplo, pai evangélico, né? Então, ele vai te falar: eu sou evangélico, eu não acredito, não gosto de hipnose, acho que hipnose é coisa do diabo, seja lá o que for, então não quero que faça com meu filho. Pronto, beleza. Seu filho está liberado naquele momento, não vou pegar o seu filho como um exemplo. E pronto. E é uma coisa que eu peço ajuda da coordenação. Quando o pai sinaliza, no dia que dá a apresentação, tira esses alunos aí, que normalmente eu peço na aula, né? Então, deixa o menino aí no intervalo, alguma coisa do tipo, eles se virem lá. Exatamente para você não ter o problema de estar fazendo algo com menor de idade contra a vontade dos pais. E aí você não vai ter problema nenhum. Respondido? Professor, queria até complementar com uma outra experiência minha. Quando eu comecei em aula, eu comecei inclusive como estagiário, segundo professor. E nós tínhamos inclusive alunos especiais, com autismo. E os pais desse aluno, que era autismo severo, além de professores, eles eram também pastores. Então eu tinha todo tipo de dificuldade para não colocar isso numa prática. Só que o que eu fiz? Eu fiz uma coisa que a Elaine deu como dica para o Geraldo. Hipnose conversacional. E com o aluno eu comecei a fazer ancoragem da atenção daquilo que ele tinha para momentos de aprendizado. O que eles não fizeram em 3 anos de tratamento com o especialista, em 15 dias eu evoluí o aluno de tal maneira que os pais vieram maravilhados. E apesar deles terem a dificuldade em relação à parte religiosa, eles vieram tão suscetíveis pela prática do que eu estava fazendo, que daí eles queriam saber o que eu estava fazendo. Porque em 15 dias, o aluno que era autista começou a suportar barulhos, a conversar com a família, identificar parentes, isso em 15 dias. Então imagina, eles teriam todos os motivos para terem bloqueios, só que eu fiz de uma maneira suave, porém profunda. Isso conquistou de tal maneira que ainda quando estagiário, eu acabei sendo quase que o tema de um evento que teve de crianças especiais. Então a maneira que você faz e apresenta, conquista, desarma, e a própria hipnose em si, ela é o quê? Uma comunicação eficiente. Então quem aprende isso tem que entender também como chegar, como apresentar, como fazer essa diferença. Isso faz toda a diferença na prática.